É uma feira muito importante, a feira mais importante da América Latina de shopping centers. Para nós é um tema muito importante, muito ativo dentro da nossa atividade. Não que façamos só shopping center, mas a gente trabalha muito nessa área. E para nós é muito importante estar aqui, muito bacana poder estar aqui representando, trazendo projetos e estar com parceiros. Hoje eu estou aqui com a Fernanda, light designer da OM. Ela veio primeiro. Fernanda, obrigado por estar aqui, por colaborar, né? A OM é uma colaboradora dentro do stand, ajudou a gente a iluminar esse espaço, que ficou muito bacana. E eu convidei a Fernanda hoje para a gente falar de um assunto que para mim é muito importante. A ideia é trazer assuntos um pouco relevantes e um pouco fora do que se discute normalmente. E eu queria falar, Fernanda, bater um papo com você, falar um pouco, se a gente for falar sobre iluminação, depois falar um pouco sobre áreas externas, né? É um assunto para mim muito presente, é a ideia do shopping do futuro, né? De pensar o shopping do amanhã, né? De pensar como projetar. É um projeto, primeiro, são projetos de longo prazo, são projetos que são pensados hoje, que aconteça daqui a alguns anos, 4, 5, tem projetos nossos que acabam durando 10 anos até alguém utilizar aquele equipamento. E muita coisa muda, mas eu acho que a essência das coisas não mudam, né? As pessoas são sempre as pessoas e como elas usam esses espaços. E eu queria conversar com você e falar sobre iluminação, mas falar sobre as áreas externas. A gente vem muitos projetos a gente vem desenvolvendo. Para nós, as áreas externas são muito importantes dentro desse conceito do shopping contemporâneo, que é trazer o de dentro para fora e levar o de fora para dentro, integrar, né? Nós estamos com projetos muito interessantes com bulevares, parques, áreas de lazer com água, com entretenimento aberto. E essa ideia de trazer a rua para dentro, criar essas áreas verdes e parques, começa a criar novas necessidades, principalmente na parte de iluminação, né? A gente sempre fala em segurança versus, né, iluminação, segurança. Eu queria saber de você, entender como que você vê isso, como que você vê a iluminação externa nessas áreas de uso público e como que vocês pensam isso, a relação disso com segurança e de como a gente pode trazer isso para a nossa ideia de shopping center. Certo. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, compartilhando essas ideias. Eu acho que é muito esse caminho do que você falou. Se a gente entende como esse usuário tá usando esse espaço, eu acho que já nos dá uma diretriz de como projetar, né? O ambiente agora externo de área aberta, ela faz não só parte do shopping, mas ela faz parte do entorno. Então eu tenho que preocupar com quem usa o espaço, como quem está em volta e já estava lá estabelecido, né? Então eu acho que, primeiro de tudo, tem as normas que nos ajudam a dar essas diretrizes da quantidade de iluminação suficiente para os espaços, né? Se é um ambiente de estar e de permanência, você precisa criar uma uniformidade melhor nessa iluminação e evitar principalmente pontos cegos, né? Então, quando você tem uma iluminação geral, você também tem alguns pontos desse espaço que você fica com pouca visibilidade, muita escuridão. Então, o evitar desse contraste de pouca luz e uma luz mais uniforme, principalmente para evitar situações em que você não tem o controle. Eu acho que é interessante o usuário entrar num espaço e ter controle total dele. Então, conseguir visualizar onde são as saídas, onde são as entradas, onde está a escada, e principalmente quando você mistura o pedestre com o veículo, né? Então, misturar ter essa hierarquia de iluminação que a gente fala, que é você tem uma luz base mais homogênea e depois você ter outra camada de luz com pontos de destaque para orientação. Então, se você tem uma circulação, você pode tirar partido da iluminação de balizamento. Se você tem uma saída de emergência, entrada do shopping, você tem as sinalizações. Então, eu acho que tudo isso junto coopera para uma iluminação eficiente para os espaços, porque tem a segurança do usuário, então de não tropeçar e acontecer algum acidente, e tem a segurança de evitar situações de assaltos ou... A segurança é uma sensação também, né? A segurança tem a ver com sensação de segurança. Exato, né? mas eu acho que visualmente ter o domínio do espaço, né? E aí você acha que se sente mais seguro.
Eu acho que outra questão é se criar ambientes convidativos. Ambientes onde você tem gente usando, você também impede que algo aconteça. Então, quando você tem muita gente usando aquele espaço, todo mundo se sente mais seguro com aquilo. E a sua opinião sobre o nível lumínico? É sempre uma discussão, né? Tem uma norma, mas por outro lado tem uma questão de... faz parte do desenho, né? O nível lumínico. Você tem um espaço externo muito iluminado, você acaba tendo espaço... esses espaços externos, se a gente falar de uma praça, é óbvio que você tem uma quantidade de luz que você precisa ter numa circulação, numa entrada, num acesso de uma escada e tal. Mas o resto do espaço, você precisa tornar ele convidativo. Aí você deixa um pouco a norma de lado, né, uma orientação, e você vai para como tornar aquele espaço convidativo. E aí você tira partido de temperatura de cor, então quando você tem iluminação um pouco mais quente, você deixa o ambiente mais acolhedor, né? Tira partido da vegetação, com uma iluminação também interessante para a vegetação, também você acolhe, né? Mas eu acho que o mais importante de segurança e circulação é o nível de iluminação. O restante você vai um pouco aproveitando um pouco mais da arquitetura. Daí essa transição entre interno e externo, né? Isso, tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença de externo e interno. Acaba também criando um choque, né? Na hora que você... o interessante é você manter essa luminosidade dentro do fora para você não ter um choque, ter que acomodar muito o olho muito rápido com essa diferença de nível de iluminância. E vocês lá na OM vêm trabalhando vários projetos de áreas externas. E como você vê essa transformação que não é só dentro do shopping center, né? Ou seja, a arquitetura hoje está olhando muito mais para a parte externa, não só mais como paisagismo, né? O paisagismo que eu digo que é o paisagismo de tocar, né? Porque você tem o de olhar, aquela de sempre que você tem a placa clássica de não pise na grama, né? Sim. Que hoje já dá lugar ao pise na grama. Pise, use, né? Use. Como que vocês veem isso dentro? Como que vocês... Eu acho que a OM é uma empresa muito ligada à tecnologia e ao design da luminária. Então, eu acho que o futuro é você desenvolver luminárias que façam parte do mobiliário, luminárias que sejam bonitas e que precisam aparecer, mas ao mesmo tempo tem a sua ótica desenvolvida no nível que evite ofuscamento, por exemplo. A tecnologia e o design. Tecnologia e o design junto. Então a gente tem uma luminária, que é a luminária Tua, que é uma luminária desenvolvida por um arquiteto em Portugal, de Eduardo Souto de Moura, que foi feita por uma barragem. Então qual que era a intenção? Era você não poluir com iluminação a fauna e a flora que existia. Então foi desenvolvida uma lente para que aquela luz seja emitida numa direção única e que abranja uma área grande num único equipamento, um equipamento que você possa inserir na arquitetura. Então eu acho que é o desenvolvimento da tecnologia com design para inserir o equipamento na arquitetura, de forma que você veja muito mais o efeito do que a própria luminária. Mas ao mesmo tempo, se você tem luminárias como postes, que realmente precisam aparecer, que é difícil de esconder, que ele tenha um desenho que tenha a ver com aquele estúdio, né? E que não seja só um objeto que ilumine, né? Mas que tenha um desenho também voltado para a arquitetura, né? Claro. E eu acho que o legal é a iluminação das fachadas, que hoje a gente tira muito partido, então você movimenta uma cidade durante a noite, um bairro, tornando uma fachada mais dinâmica, por exemplo, né? E se fala também, a gente sempre discute a questão da poluição lumínica, né? Tem um limite para isso. Tem um né? limite, Entre você destacar a arquitetura e você... É isso que eu falei da preocupação com o entorno. É de você não projetar uma luz suficiente para você, mas tem alguém no prédio do lado que está na sua sala de jantar, olhando, sendo ofuscado por uma iluminação que não fazia parte dele, né? Por isso que eu acho que a gente tem que olhar para tudo. E a poluição luminosa, lumínica é exatamente isso, né? De você se preocupar com o que acontece no entorno também. Como você falou de ter, às vezes, essa iluminação mais baixa, de você iluminação mais baixa, de você garantir segurança e a funcionalidade do espaço, que não quer dizer iluminá-lo, né? É sempre uma discussão nossa com os clientes, é a questão do nível lumínico, né? De iluminar muito significa seguro. E não, acho que é dosar bem. Eu acho que é dosar e iluminar pontos estratégicos. Tem que iluminar o que tem que ser iluminado, evidenciando a arquitetura, mas dando essas sinalizações de como circular, de onde você precisa chegar e tal, mesmo porque você convive com gente de diversas faixas etárias, então a gente sabe que tem diferença entre um jovem e um idoso na sua percepção da iluminação, então você precisa agradar a todos, então é sempre um trabalho muito
desenvolvido muito junto, Acessibilidade, né? né? Acessibilidade muito junto com o arquiteto, com as pessoas envolvidas para chegar numa A solução gente ideal, no projeto, né? a gente gosta de Precisa sentar junto e olhando um pouco de tudo, Exatamente. porque eu acho que as coisas não podem caminhar separadas, né? Exato. Tem que caminhar junto, né? Eu acho que as fábricas também são parceiras nisso para desenvolver produtos especiais. Então, às vezes você tem situações ali, como essa que eu citei da barragem, você tem situações que você tem que desenvolver uma peça especial para aquilo, né? Então, eu acho que vale a pena esse cuidado, tanto de investimento que a gente faz em umas áreas de contemplação, umas áreas de estar, né? Que o shopping já não é mais um local só de compra, mas é um lugar de experiência. E a iluminação tem tudo a ver com a experiência. Eu também acho que a iluminação é um ponto que garante essa sensação dessa experiência, né? Tanto em conforto e de segurança. Segurança, exatamente. Muito bem. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado pela participação. Obrigado pelo apoio e a parceria nossa já de muito tempo. Que vai continuar. Exatamente. Muitos projetos pela frente. Obrigado e muito bom. Vamos continuar iluminando e fazendo bons projetos. É isso aí. Muito obrigado. Tá? Obrigada.